Olá, vocês estão bom ou não? Hoje é o grande dia. 3060 Ti versus 6650 versus 6600 XT versus 3060 versus 6600. Que loucura! São 5 placas que a gente vai comparar, a gente vai te mostrar a performance de todas elas de uma vez só e dar a nossa análise, a nossa performance relativa. Bacana? Vem comigo. Na nossa bancada de testes, a gente tem o Ryzen 7 5700X, 8 núcleos 16 threads, B550M Plus Asus TUF, duas memórias da Crucial 8GB 3200 um Dual 16, SSD NVMe das Adact 3500 MB por segundo, fonte XPG Core Hector 850 Gold, tá? A 6600 que a gente utilizou nos testes é o modelo Challenger da ASRock, né, que tem um excelente consumo de 100 watts, uma temperatura de 55 graus. Temos aí a 6600 XT Sapphire Nitro Plus, que é um dos melhores modelos do mundo desse chip, né, um consumo de 135 watts, entregando aí 63, 65 graus. E temos a 6650 XT PCB Phantom da ASRock, também consumindo aí 135 watts, né, entregando uma temperatura de 60 graus. Então você observa que as placas da AMD, todas elas são excelente temperatura, são excelentes construções, né, consumos excelentes, temperaturas excelentes. Pro lado da NVIDIA a gente tem aí a 3060 OC Asus TUF, que também é um dos melhores modelos do mundo com relação a 3060, 58 graus Celsius a temperatura média dela. Ela entrega aí um consumo de 162 watts. E a 3060 Ti que a gente testou, aí já é uma plaquinha mais quente, tá? Mas ela manteve um clock legal, a gente conseguiu uma temperatura média nos testes de 75 graus, que não é uma temperatura assim absurda, um consumo aí de 200 watts. É uma 3060 Ti PCB Ventus 2X da MSI. 1080p na tela para você, a gente testa no preset altíssimo, que é o máximo do jogo. Quad HD nativo, também preset máximo, né, o altíssimo para vocês na tela. E nesse jogo a AMD ela se dá melhor do que a Nvidia. Então você observa que as placas da Nvidia perderam, tanto a 3060 quanto a Ti. Performance relativa geral, né, a 6650 XT ficou acima de todas as placas, em seguida da 6600 XT e a 3060 Ti perdendo para as duas. A 6600 ela ganhou da 3060, mas quando a gente vai para Quad HD, praticamente dá um empate entre as duas. 1080p na tela para você, a gente testou no preset máximo do jogo, né? O Ultra, com todos os filtros. Fizemos Quad HD nativo, tá 100% em Quad, em 1440p, também no máximo no preset Ultra. Na tela para vocês, né, a gente observa aí a AMD se dando bem mais uma vez, né, a 6600 bateu a 3060 nesse jogo, né, a performance relativa desse jogo a gente tem a 3060 Ti no topo, porém praticamente empatada com a 6650 XT, olha só, cara. Depois vem a 6600 e praticamente, né, um empate da 3060 com a 6600, né, a diferença de 1% só. Código Warzone a gente testa no preset que a gente considera um alto, 1080p na tela para vocês. E a AMD ela se sobressai com relação a Nvidia nesse jogo, tá pessoal? Quad HD na tela para você e nenhuma das placas conseguiu o famoso 144, mas praticamente todas ficaram pelo menos 120, né? Que já é uma coisa interessante para jogar. Mas eu jogaria com essas placas realmente em Full HD, onde elas brilham. A performance relativa, né, a gente se baseia na placa mais rápida sempre, tá? Então a 6650 XT está no 100%, então as outras porcentagens são baseadas em comparação a ela, tá? Então a 6650 ela tem uma diferença de 3% para a 6600, as duas ficam ali bem próximas. Depois em seguida, olha que surpresa, a 6600 ganhou em 1% da 3060 Ti, cara, isso é uma coisa assim insana, né?
Então é praticamente um empate, né? Pra você ver, a 6600 ela empada com a 3060 Ti nesse cenário, uma coisa assim insana, insana, insana. E a 3060 ficou lá embaixo. 1080p. E a gente testa no preset Ultra com as texturas no alto, né? Então o máximo do jogo. Quad HD a gente ativa, né, DLSS para as placas de NVIDIA e FSR para as placas de AMD, tudo no qualidade, tá, pessoal? Então a gente observa aquela escadinha tradicional, né, que a gente espera dessas placas. A 3060 Ti é a placa mais rápida, então ela tem 100%. A gente vai se basear a performance relativa das demais placas a partir da 3060 Ti. Então a gente tem a 6650 XT, 3% de diferença. A gente tem a 6600 XT, né, uma diferença de 14% para a 3060 Ti, que é isso mais ou menos o que está lá no Tech Power Up. Depois a gente tem a 3060 Ti, né, uma diferença de quase 20% para a 3060, e a 6600 nesse jogo ela ficou abaixo das demais, né, uma diferença de 32% em comparação à 3060 Ti. 1080p na tela para você, a gente testa no máximo, o preset Ultra padrão do jogo, tá bom, pessoal? Quad HD a gente testa nativo, no máximo no preset Ultra padrão do jogo. Na tela para você a gente tem aí, né, a placa da AMD se sobressaindo com relação à placa da Nvidia, né? Então a gente tem aí um cenário onde a 6650 XT bateu a 3060 Ti e a 3060 Ti conseguiu bater a 6600 XT por muito pouco, né? Praticamente um empate. E a 6600 batendo a 3060. Olha só, cara, quem diria? 1080p. E nós testamos no preset extremo, tá, pessoal? O máximo do jogo. Quad HD nativo para você, tá? 100% também no preset extremo, no máximo do jogo, tá? Então tá aí para vocês na tela, né? A gente tem aí a escadinha mais ou menos perfeita, né, entre todas as placas, o que a gente espera. Então a 3060 Ti, ela foi a placa mais rápida, então a gente se baseia a performance relativa das demais placas sobre ela. Então você tem a 6650 XT bem próxima, hein? Quem diria, hein? 4% de diferença. A 6600 XT ficando em 18%, né? Que é mais ou menos o que a gente espera realmente numa 6600 versus uma 3060 Ti. A 3060 fica 26%, né, com relação à 3060 Ti. E a gente observa 6.600 lá embaixo, né, com 68%. 1080p. Testamos no preset Ultra do jogo, tá? No máximo, tá? Então tá aí para vocês na tela. Quad HD. Em Quad HD a gente ativa o DLSS para NVIDIA e o FSR para AMD, ambos o super sampling em qualidade, né? A gente observa aquela escadinha tradicional que a gente se espera dessas placas. A 3060 Ti, ela se sobressai com relação a todas as placas, ficando em 100%, tá? E a gente tem uma diferença de 12% para 6650, né? E uma diferença aí de 16% com relação aí a 6600 XT, tá? Então tá bem dentro, por exemplo, do que o Tech Power Up, né, tem de performance relativa. A 3060 tem uma diferença aí de 22% para a 3060 Ti. E a 6600 ficou lá embaixo com uma diferença de 33% em comparação à 3060 Ti. GTA a gente testa no preset máximo do jogo com MSA 4x sem gráficos avançados. 1080p na tela para você, né? E nesse jogo as placas da Nvidia elas se sobressaem. Quad HD na tela para vocês. Então, mais uma vez, a Nvidia dá um couro no AMD em GTA, tá? Então, é uma coisa que a gente já espera e é uma diferença boa. Você vê que a 3060 bate até mesmo a 6600 XT. A performance relativa, realmente, a 3060 Ti, ela se destacou muito com relação às demais placas, né? Ela tem realmente uma diferença grande
E é uma diferença, olha só, 34% com relação a 3060, é muita coisa, cara. E a 6650 XT e a 6600 XT, elas perdem para a 3060 e perdem aí em torno de 10%, né? Não é uma pouquinha coisa, não. É uma diferença de 11% para 6650 e chega uma diferença de 15% para 6600. E a 6600 nem se fala, né? É uma diferença bem abaixo mesmo das placas da Nvidia, né? E até mesmo com relação às XT da AMD. 1080p na tela para você, o preset Ultra padrão do jogo, né? O máximo, tá, pessoal? Quad HD também na tela e a gente testa Quad HD nativo para você também, no máximo, com tudo no Ultra. E a gente observa aí, né, as placas da Nvidia, né, se sobressaindo com relação às placas da AMD, tá? A performance relativa do Horizon, a gente tem a 3060 Ti no 100%, a 6650 vem logo abaixo, né, 9% a diferença com relação à Ti, e a 3060 surpreendeu, né, chegando a bater aí a 6600 XT, né, a diferença de 2% é praticamente um empate, a 6600 ficando em último lugar. Red Dead a gente testa no preset sugerido pelo canal Hardware Unboxed 1080p nativo, né, na tela para vocês. Esse preset ele é um alto, né, a gente considera um alto e não pesa tanto. Quad HD nativo para você 100%, né, no mesmo preset. É um preset que tem uma qualidade gráfica muito boa, sem pesar muito. Então a gente tem aí, né, aquela escadinha tradicional entre as placas, tá? E a performance relativa, a gente tem a 3060 Ti no 100%, 9% a diferença para 6650, 14% a diferença para 6600 XT. A 3060 tem uma diferença de 21% com relação à 3060 Ti. E a 6600 tem uma diferença de 32% em relação à 3060 Ti. Resident Village a gente testa com tudo no máximo, apenas as texturas ali respeitando a VRAM 1080p na tela para você. A gente tem uma surpresa vendo as placas da AMD 6600 e 6650 se sobressaindo, Quad HD, e mais ou menos a mesma situação se mantém, né? As placas da AMD XT se sobressaíram com relação à 3060 Ti e a 3060 não teve uma distância tão grande da TI. E eu até gostaria de retestar a TI nesse jogo, sendo bem transparente com vocês, tá? A gente faz o mesmo percurso, a gente cria uma espécie de benchmark, né? Com os mesmos inimigos, os mesmos cenários, depois eu vou retestar a TI nesse jogo, tá bom? Então a gente tem a 6650 na performance relativa dele sendo 100%, seguida para 6600 XT. A 3060 Ti está uma diferença de 15% para 6650. E você observa que a 3060 Ti realmente está estranha, que a diferença dela para a 3060 está apenas 3%. Então a gente realmente vai ter que retestar, tá? Sendo transparente com vocês, mostrando a realidade. E a gente tem abaixo aí a 6600 em último lugar. 1080p na tela para você. A gente testou no preset Ultra, né, o máximo do jogo, tá? Quad HD nativo, a gente testa também no preset Ultra, né, o máximo do jogo. E nesse jogo a gente observa que a 6650 ganhou da 3060 Ti em Full HD, mas perdeu em Quad HD, né? Isso com relação ao barramento das placas da AMD serem reduzidos. Então, resoluções maiores a AMD tende a perder, tá, pessoal? Performance relativa do Shadow Tomb Raider, a gente tem aí um empate da 3060 Ti com a 6650, porque a gente faz a média das duas resoluções, né? Então você tem a 6600 XT vindo atrás, 8% com relação às duas placas, e a 3060 ali, uma diferença de 10% para a 6600 XT e a 6600 abaixo das demais placas. Chegamos ao final dos nossos testes, foram 12 jogos, sendo 2 competitivos e 10 casuais. Competitivos a gente não considera nessa performance relativa porque você não consegue reproduzir o mesmo peso de render gráfico. Então uma performance relativa com relação aos 10 jogos casuais
que a gente consegue reproduzir o mesmo peso de render gráfico. Essa performance relativa é a média, né, de frames de 1080p e de Quad HD, onde a gente divide e chega nessas porcentagens, tá? Só para vocês entenderem. Então, isso é Full HD e Quad HD, 1080p mais 1440p, a gente tira uma média. A placa mais rápida aqui na nossa performance é a 3060 Ti, representando 100% de poder, né? A 6650 XT é 10% mais lenta do que ela, né? Significando 90% com relação a ela, tá? Então, 10% mais lenta a 6650 XT. A gente está aqui no Tech Power Up, tendo como base a 3060 Ti, e quando a gente observa a performance relativa deles, está bem próximo do que eu encontrei. Eles estão falando que a 6650 representa 91%, ou seja, ela é 9% mais lenta que a 3060 Ti, e eu achei aqui 10% mais lenta do que a 3060 Ti. Então você vê que está praticamente o mesmo resultado. A diferença dos meus testes do Tech Power Up é com relação a 6600 XT. Aqui para eles é 2% a diferença para 6650, tá vendo aqui? Só que eles consideram também testes em 4K e nós não consideramos. Aqui a gente só está considerando o Full HD e Quad HD, por isso que existe essa diferença maior entre as duas placas. Então a diferença da 6650 para 6600 XT nos meus testes oscila entre 6 a 7%, tá pessoal? E quando eu peguei a média de frames da 6600 XT e comparei com a 3060 Ti, eu cheguei nesses 84%, que significa 16% mais lenta em comparação da 3060 Ti. Já a 3060 a gente achou aqui 79%, significando 21% mais lenta em comparação à 3060 Ti. No Tech Power Up, a 3060, 20%. Tá vendo? Ela representa 80% com relação à 3060 Ti, ou seja, ela é 20% mais lenta. E aqui no meu comparativo eu achei 21%, bem dentro realmente da margem do Tech Power Up. E RX 6600 eu achei aqui 70%, ou seja, ela é 30% mais lenta em comparação à 3060 Ti. Já o Tech Power Up com relação a 6600 ele acha 75%, que significa 25% mais lenta em comparação a 3060 Ti. E quando você compara a 3060 com a 6600, aqui no Tech Power Up dá uma diferença de 6%. E na minha performance relativa eu acho uma diferença de 9%, tá? É aquele negócio, eu testo e testei os meus jogos até em lives, né? E a diferença que eu achei foi realmente essa diferença, então um pouquinho aí diferente com relação ao Tech Power Up, mas também pode significar também um 4K, porque o 4K, quando você tira uma performance relativa, ele tende a funilar um pouco as placas, né? Mas nada que sim de absurdo, né? Então você tem aí a diferença entre as placas. Bacana, 6650, aquilo que eu já vinha falando, que eu já vinha percebendo nos meus testes. Ele é uma plaquinha interessante porque ela se aproxima mais da 3060 Ti com relação a 6600 XT. Igão, mas o que você achou? Bom, 3060 Ti é uma placa mais equilibrada, até com relação à estabilidade em Quad HD. Ela entrega praticamente qualquer coisa no Ultra nativo, né? É raridade ela precisar de DLSS em Quad HD. A 6650 versus a 6600 XT nos meus testes, elas são, né, tem uma diferença um pouquinho maior com relação ao Tech Power Up, que eu não considero 4K. E são placas interessantes também, dependendo do preço, né? Você vê que elas rendem bem, principalmente a 6650, ela se aproxima um pouco mais da 3060 Ti. Quando o jogo é otimizado para o lado da AMD, ela chega até mesmo a bater a 3060 Ti, que é uma coisa interessante. A 3060 ela vai ficar no meio termo entre a 6600 versus a 6600 XT, sendo uma plaquinha interessante, dependendo do preço, sim, até com relação a driver mais estável da NVIDIA. Mas tudo depende do preço, né? Compensa, não compensa, o que é interessante ou não, depende de quanto você está pagando. Mas deixa nos comentários aí o que você achou. Deus abençoe a sua vida, tamo junto, aquele like gostosinho, é nóis, aquele abraço e até a próxima.